Queria começar agradecendo imensamente a oportunidade que me foi dada, né, de estar aqui neste grupo de Geografia Humanista, mais uma vez, participando de atividades que vocês promovem. Para mim é sempre um prazer estar com vocês e o convite me deixou muito honrado, né? Então, para mim é também uma grande honra estar aqui num grupo que eu respeito tanto, que eu gosto tanto, e de pessoas que são para mim tão queridas. Mas não sou desse grupo, né? É importante que a plateia saiba. E quando eu recebi o convite do Eduardo, eu devolvi o convite para ele perguntando: você tem certeza? Sou eu mesmo que você quer? Para trabalhar o tema território e fenomenologia. Aí ele falou: não, é você mesmo. Eu falei: bom, então tá bem, então eu vou, né? Mas isso significa que já estava acordado entre nós tacitamente que eu não ia abordar a discussão de território, o conceito de território, a partir da perspectiva da fenomenologia, porque não é a minha. Mas subentendi que o Eduardo estava querendo a minha abordagem, né? E foi mais ou menos nesse sentido que eu encarei o convite e preparei a minha fala de hoje. Esta fala, na verdade, quando eu recebi o convite no primeiro semestre, para mim ia ser super tranquilo, porque eu concentrei todas as minhas disciplinas no primeiro semestre e teria ficado com um segundo semestre livre. Então eu teria um tempo de maturação dessa fala, seria muito tranquilo. Acontece que a gente entrou em greve, foram 4 meses, né? E aí essa fala teve que se produzir em meio ao fechamento de todas as minhas disciplinas, de orientações, de grupo de pesquisa, enfim, de modo que ela não está madura, né? O que eu trago aqui para vocês é um insight que eu tive de sexta a segunda. Insight. A partir das discussões que estavam muito prementes para mim naquele momento, né? Então é um texto inacabado, é uma reflexão que está crua, né, cheia de brechas, mas ao mesmo tempo eu me coloco no desafio de trazer um pensamento, uma reflexão, uma provocação para um debate. Então eu peço a paciência de vocês e pretendo não ultrapassar muito tempo. Espero que a senhora me cuide disso, por favor. Bom, eu preparei um texto que eu vou me pautar nele e tem ali, eu preparei também um PowerPoint para vocês poderem acompanhar o raciocínio, né? Mas não tenho pretensão nenhuma que esse PowerPoint esgote de estar aqui. Bom, então tá aí. Este título tá uma droga, mas eu não consegui pensar outro título para a fala e eu queria entregar o texto antes de vir, e, enfim, ficou esse título mesmo, mas eu prometo que para o texto final é o melhor. Tá. Bom, então, na construção do raciocínio, eu vou partir de 3 pressupostos, né? O primeiro pressuposto, eu tomo o debate da Dirce Suertegaray, que curiosamente vem da geomorfologia, em que ela diz que os conceitos basilares da geografia sempre vão remeter à categoria espaço, que é sempre a mais ampla de todas. Então, quando eu falo em lugar, paisagem e território, eu estou falando sempre de espaço.
São formas distintas de encarar o espaço. Nesse sentido, eu quero defender que, para falar de território, primeiro é preciso que estabeleçamos com maior clareza como estamos definindo o espaço, já que é de espaço, no fundo, que estamos falando. O segundo pressuposto, e aí eu tomo como inspiração de Doren Massey, é que é preciso construirmos hoje uma outra imaginação sobre espaço, que possa tirá-lo do domínio em que ele sempre foi visto como algo estático, fixo, morto, né? E encará-lo como sempre dotado de movimento, aberto, como produto de inter-relações. Esse é o segundo pressuposto. E o terceiro pressuposto é que entre espaço e território há um conceito intermediário, que é o conceito de lugar. Espaço como categoria mais ampla, lugar como conceito mais empírico, que permite particularizar e circunscrever o espaço para a pesquisa, tornando-o apreensível para o trabalho do sujeito de conhecimento. Território como conceito que nos permitirá apreender o espaço no lugar pelo estudo de certos tipos de ações e práticas dos sujeitos sociais, em negociação com outros sujeitos com os quais são obrigados a coexistir numa extensão comum. Então, esses são os três pressupostos. E aí eu começo a desenvolver essas ideias, né? Inspirado em Doren Massey, mas também no debate travado entre Beno Verlin e Martina Loh, quero estabelecer de início uma distinção importante. Espaço não se confunde com materialidade. O próprio Milton Santos já tinha afirmado isso de diferentes formas, ao falar que espaço era a combinação indissociável de fixos e fluxos, ou de sistemas de objetos e sistemas de ações. Nesse sentido, o domínio dos objetos materiais, dos fixos, daquilo que é edificado, que compõe nosso meio, em uma palavra, o domínio da materialidade, é apenas uma parte do que é o espaço. Em última instância, é a ação afundadora, a conformadora, a produtora de espaço. E nos termos de Martina Loh, é a ação que produz o espaço entre os objetos, ao colocá-los em relação, na extensão. Não existe, portanto, um dualismo entre espaço e ação, visto que a ação não se separa do espaço. Pelo contrário, é parte constitutiva dele, mas sim entre a materialidade e a ação, de cuja combinação faz surgir o espaço como relação. Por um lado, o espaço é uma estrutura que pesa sobre a ação que o constitui, assim como sobre as novas alocações de objetos na organização da materialidade. Os hábitos, a tradição, cimentam espaços de relações que tendem a reforçar tanto a materialidade quanto as relações, conexões e desconexões que as ações desencadeiam. Trata-se assim de uma estrutura que pode ser confirmada, mas também negada por novos objetos e ações. De qualquer forma, estamos no reino do movimento permanente do espaço, longe, portanto, de uma noção que o vincula ao domínio do estático. O espaço é em si esse movimento da ação que coloca a materialidade e os seres humanos em relação. Por outro lado, a materialidade, tal como está formada por objetos alocados e colocados em relação pelas ações, pode ser pensada como uma estrutura também, que coloca um conjunto limitado de possibilidades, ou mesmo induz a ação formadora de espaço, de relações, entre sujeitos e destes com os objetos. Podemos perguntar, quem tem o poder de alocar objetos materiais e posicioná-los segundo uma relação com outros objetos, segundo certos propósitos e conforme certas leituras da materialidade em questão? Estamos no campo dos agentes econômicos, produtores da materialidade. Estes, certamente, têm o poder de produzir, pelo seu poder de alocação,
os espaços para as suas ações, e assim influenciar a formação de espaço por parte dos sujeitos sociais, ao proporem um campo de possibilidades materiais para a ação cotidiana que espacializa o mundo. Nesse sentido, o poder se exerce pela produção da materialidade e pela formação de espaços que confirmam as intencionalidades já projetadas sobre os objetos. Num mesmo lugar, portanto, há formações espaciais concorrentes, em que autonomia e heteronomia são praticadas. O lugar surge como um feixe de ações em que as relações que conformam o espaço estão em diálogo ou em conflito, onde a política é praticada, onde se negocia o cotidiano comum e a coexistência. Por outro lado, haveria tantos espaços quanto sujeitos de ação, e a ação de alguns pode esbarrar na ação de outros. Em um mesmo lugar, diversas formações de espaço são possíveis, também porque os seres humanos não agem de modo amplamente idêntico, como diria Martina Lu. As ações variam conforme a classe, o gênero, etnias, grupos etários e várias combinações dessas variáveis. E é aí que vemos emergir, no lugar, as coexistências que tornam necessário o estabelecimento de relações com a materialidade demarcadoras de território, seja como referência para o encontro de um grupo de afinidade, seja como estratégia de demarcação de uma alteridade, de projeção e visibilização da diferença grupal e ou como base de apoio para práticas coletivas. É no lugar que vemos emergir territórios onde identidade e diferença se confrontam e se relacionam, mediadas pela materialidade, onde as diferentes formações de espaço negociam sua primazia e os sentidos atribuídos à materialidade e aos outros. É por isso que consideramos o conceito de lugar como intermediário entre espaço e território. Aqui também, tal como entendido por Doren Massey, os lugares devem ser imaginados como momentos articulados em redes de relações e entendimentos sociais, mas onde uma grande proporção destas relações, experiências e entendimentos sociais se constroem numa escala muito maior do que costumávamos definir, como um feixe de relações e ações interescalares e constituidoras de espaço que se encontram e precisam negociar uma existência comum. Um ponto em que se intersectam múltiplas trajetórias sociais que, apesar do encontro localizado, continuam em processo e em conexões em diversas escalas. É preciso considerar que a formação de espaço de relações localizadas é um processo que está envolvido em condições de globalização, e de modernidade, em que vigoram a difusão dos mesmos valores, culturas de consumo, funcionalidade do trabalho e unicidade técnica. Por um lado, isso nos leva a considerar que muitas das ações que alocam os objetos materiais e os colocam em relação, na extensão, produzindo espaço, são, na maioria das vezes, racionalizadas e racionalizantes conforme as demandas do sistema econômico vigente. Por outro lado, os próprios sujeitos sociais e suas motivações são constituídas numa dupla escala, local e global. Não são sujeitos enraizados e localizados, ou circunscritos, portanto, mas perpassados por diversos apelos, por referências culturais translocalizadas, e que, como portadores de demandas e pulsões diversas, respondem de forma diferencial a essas referências. Por tudo isso, eu vou, citando Raul Seixas, desde dizer agora o oposto do que eu disse antes. Porque eu já cheguei a afirmar que o território era aquele conceito que na geografia nos permitia ter um acesso aos sujeitos sociais, porque era um conceito que abarcava as relações que se projetam sobre o espaço. E, portanto, quando eu estou preocupado com os sujeitos e suas relações, eu os abordo a partir do conceito de território. Bom, de acordo com todo esse raciocínio que eu construí,
né, em que o próprio espaço ele é também produto de ação, né, ele é resultado da ação de um sujeito ativo. Então, pelo conceito de espaço, eu também abordo sujeitos. Território não se confunde com materialidade, pois é uma relação social, a partir de uma consideração mais acurada da ideia de espaço. Hoje vejo que este também não é não se confunde com a materialidade. Se o próprio espaço é produto da ação, relação social dos sujeitos que espacializam o mundo, ao darem conteúdo, conexão na extensão, vida, enfim, à materialidade, então, para apreender o espaço, o ponto de partida também são os sujeitos da ação. Não podemos dizer que o território surge do uso e apropriação do espaço, visto que o próprio espaço só existe quando há usos e apropriação da materialidade. Uso e me aproprio da materialidade, estabelecendo relações entre objetos e com outros sujeitos sociais na extensão, e ao fazê-lo, conformo o meu espaço de relações. Espaço, tanto quanto território, é construção do sujeito ativo em relação. Bom, se tanto o espaço quanto o território são produtos do sujeito ativo, da ação social, o que daria, então, especificidade ao conceito de território. Território seria um tipo particular de ação, que articula a materialidade e sujeitos sociais em relação, tanto com esta materialidade, quanto entre si e com os outros. Território existe porque existe coexistência da diversidade no mesmo lugar, o que demanda negociação, diálogos, conflitos, forçando os diferentes grupos a se relacionarem com os outros pela demarcação de pedaços com sua identidade e, a partir destes, estabelecer uma relação com a alteridade. A especificidade do conceito de território está no campo de forças, nas negociações entre os diferentes grupos, que desenham limites e alteridades, nas disputas por uma mesma materialidade, articulada como espaço pelas ações e práticas de ambos. Assim, o que vale tanto para o caso do espaço como para o caso do território é que ambos devem ser estudados, tendo como centro os sujeitos sociais, suas ações e relações, privilegiando, para o caso do território, aquelas relações coletivas demarcadoras de diferença no ato de formação do espaço. Nesse sentido, torna-se muito difícil estudar o território sem estudar ao mesmo tempo espaço, uma vez que o território seria uma conformação espacial particular, num movimento mais amplo de espacialização do mundo pelos sujeitos sociais em ação e relação com a materialidade social, num lugar determinado. Bom, vou pular um trechinho, porque eu tenho contra mim. Bom, de que tipo de ação a gente está falando quando fala de território? A gente está falando de ações que constituem limites e fronteiras comunicacionais, bem como jogos mais ou menos cambiantes entre dentro e fora, nós e outros. Estamos no campo da política, e como reconhecem outros autores, território é o conceito político por excelência, pois no seu centro temos a ideia de poder. De qualquer forma, é um conceito que nos permite ou nos conduz a uma politização do discurso, a fazer uma ciência como crítica social, uma vez que procura apreender as relações de conflitualidade, de dominação e de contestação próprias da vida social moderna. Bom, quando estamos definindo o território desta forma, o que eu tenho em mente são as ações e os sujeitos sociais, bem como a materialidade próprias das cidades, sobretudo das cidades de certo porte, né?
Portanto, eu penso que este conceito que eu tenho trazido aqui para o debate, que estou trazendo aqui para o debate, na verdade se confunde com a ideia dos microterritórios nas cidades. Então, ele não tem pretensão nenhuma de ser genérico, né? De ser aplicável para diversos contextos socioespaciais, mas tão somente para entender este campo de forças e essas relações tensas que se produzem em espaços urbanos, em que a coexistência de uma grande diversidade de sujeitos se torna inevitável. E aí essa grande diversidade de sujeitos negociando parcelas deste espaço. É aí que eu vejo emergir o território. E é aí que eu consigo vislumbrar essas relações entre um espaço que se constitui pela ação de cada um desses sujeitos, e cada um desses sujeitos, que são coletivos, vão conformar certos espaços de ação, pela sua ação, conformam o espaço da sua ação. E quando esses sujeitos se encontram num certo contexto, né, em que essas ações todas se projetam sobre as mesmas parcelas do espaço, a gente tem aí a necessidade de demarcação, quando a presença do outro, né, nos impõe a necessidade de estabelecer os limites. E eu queria também argumentar que o acesso empírico que temos a esses sujeitos, demarcadores de espaço e demarcadores de espaço como território, eu tenho defendido que o acesso empírico a eles se dá pela pesquisa qualitativa, sobretudo aquela pesquisa de cunho etnográfico, que para mim tem sido uma forma de descer ao campo e identificar na especificidade complexa de um lugar concreto a materialidade, os sujeitos em interação e a formação de espaços e territórios específicos, cujo conhecimento em profundidade pode fazer avançar a teorização. Daí a grande valorização que atribuímos aos estudos de caso. Eu tenho um trecho aqui sobre essa discussão metodológica em que eu aprofundo um pouco isso, mas eu vou direto a algumas questões mais centrais do debate da metodologia, porque eu tenho defendido a ideia de que é pela pesquisa etnográfica que a gente consegue captar o discurso social e a prática espacial desses sujeitos. Quando a gente passa a coexistir com eles e acompanhar seus movimentos, seus trajetos, seus embates. É pela escuta atenta que esses sujeitos têm a nos dizer, seja pelas entrevistas estruturadas, seja pelos grupos focais, seja pelas conversas informais devidamente registradas em diários de campo, é que a gente vai ter acesso aos territórios que eles constituem. E é neste movimento de ter acesso a esses territórios que esses sujeitos constituem que a teoria que nós produzimos para compreendê-los deve avançar. Eu defendo a ideia de que a teoria deve avançar a partir dos estudos específicos, teorizando em cima deles. Uma teoria que não se afasta muito do chão e, quando se afasta, possa retornar a ele sem grandes constrangimentos. As construções teóricas, na verdade, precisam ser constantemente confrontadas com a realidade em seu movimento histórico. Devem continuar rendendo novas interpretações defensáveis. É por isso que reservamos a última parte dessa apresentação a alguns estudos de caso que eu desenvolvi e que eu estou orientando. E eu vou passar rapidamente sobre eles, sem a pretensão de tentar agora aplicar aqui essa construção que eu fiz a esses estudos, mas para mostrar que a gente tem aqui este movimento de espacialização desses sujeitos sociais e, em certos contextos, de formação de território. Aqui no caso, a gente tem um grupo de rap que eu acompanhei na cidade de Guarapuava durante 6 meses, e esses círculos
mostram as áreas em torno de suas casas, nas esquinas que eles ficavam, e as setas mostram a conexão de uma rede de sociabilidade em torno dessa cultura juvenil. Ora, esta própria cultura juvenil, a gente tem que interpretá-la com base naquele movimento de conexão de escalas entre o global e o local, porque são uma referência translocalizada que impacta ou que reverbera sobre esses sujeitos que passam a incorporá-la como sua referência de construção de identidade e com a qual vão fazer toda uma leitura de si, do mundo em que eles estão, e a partir dela estabelecer uma prática espacial e conexões na cidade com outros sujeitos que compartilham as mesmas referências. Então esses sujeitos não estão simplesmente localizados, né? Eles estão ativamente produzindo escalas geográficas. Seja a escala de conexão com essa referência cultural global, seja a escala de conexão dentro de uma rede de sociabilidade que tem como centro a cultura, que extrapola o seu lugar de vida e atinge a escala da cidade, do estado e às vezes do país e do mundo. E aqui nesta planta, vamos dizer assim, que é diferente do mapa dessa planta anterior, porque aqui eu tenho o bairro deles, né? E a seta final aponta para o centro da cidade. E o centro da cidade em que eles estão indo é este, que é nos sábados à noite, né? É o espaço mais luminoso dessa cidade de Guarapuava. Ou seja, é um centro no sentido de que ali há uma concentração de oferta de diversão noturna, que se confunde com o próprio centro tradicional. E aí, quando eles têm que coexistir com uma série de outros sujeitos sociais que também se pautam ou usam ou se apropriam dessa materialidade na conformação de seus próprios espaços, que conectam outras áreas da cidade a partir de outras referências, aí, neste contexto, é possível ver claramente os confrontos, as tensões, os embates territoriais. Tanto que os círculos, não sei se vocês conseguem ver, mas há círculos em verde ali, demarcam territórios, né? E alguns trajetos que conectam territórios. De um lado, a gente tem uma praça pública, que é o espaço preferencial de apropriação por esses jovens das periferias pobres da cidade de Guarapuava que se identificam com essa cultura hip hop e que demandam estar nesta área central do lazer noturno nos finais de semana à noite. Bom, aqui é um trabalho de uma orientanda minha, a Thaís, que ela tem se perguntado sobre como que os jovens negros da cidade de Presidente Prudente têm construído sua identidade afirmativa do ponto de vista étnico, né? E foi uma surpresa, porque a gente conseguiu mapear onde as áreas predominantes da população negra na cidade de Presidente Prudente, né, o que é muito comum nas cidades brasileiras, né, são as periferias. E uma descoberta muito interessante no trabalho dela é que os jovens negros das periferias de Presidente Prudente não usam como elemento para a constituição de sua identidade a referência étnico-racial. Eles ainda não se tornaram negros, né, do ponto de vista da politização da identidade, de pegar essa referência e positivá-la, né, num confronto com outros, né, com a sociedade racista, vamos dizer assim. Esses jovens, portanto, eles não têm demarcado territórios na cidade que tomam como referência a identidade étnico-cultural. Contudo, todos os finais de semana, eles se deslocam para esta porção da cidade de Presidente Prudente, que é também um centro, né, importante, porque envolve um shopping center e no seu entorno uma concentração de bares, de lanchonetes e próximo a um importante espaço público da cidade, que é o Parque do Povo, né, esses jovens se deslocam todo final de semana para aí. E, curiosamente, é um espaço em que eles afirmaram que sentem muita discriminação, né? Eles frequentam shopping
e no shopping é um dos lugares que mais falaram que se sentem discriminados. Então, se conformam aí territórios neste Parque do Povo a partir desses jovens das periferias pobres de Presidente Prudente, contudo, sem ter como referência a identidade étnico-cultural. Aqui é uma imagem mais próxima, né, que a gente vê ali ao fundo do shopping, e do outro lado do Parque do Povo. Estes espaços, um que seria público e outro que seria privado, na prática espacial desses jovens se tornam um espaço só. Eles fazem parte do mesmo rolê. Os jovens vêm para o shopping e constantemente transitam entre o shopping e o Parque do Povo. Inclusive, olha como são ambíguas essas relações, né? Porque é pela presença do shopping e pela força de atração que ele tem sobre esses jovens que esses jovens ocupam o Parque do Povo como espaço público. Então a gente tem aí uma simbiose entre o espaço público e o espaço privado, em que o espaço privado potencializa o uso de um espaço público central por jovens das periferias pobres de Presidente Prudente, que todos os finais de semana desenham aí territórios periféricos, ou fazem periferia no Parque do Povo. Aí a gente vê o debate territorial mais cadente também. Outra imagem do Parque do Povo. Aqui eu vou passar muito rapidamente, são estudos muito recentes que eu estou orientando, né? Aqui é a cidade de Ribeirão Preto, em que a gente está vendo aí esses pontos em vermelho, são espaços de diversão noturna, bares, casas noturnas, né? E pela história que a gente está construindo dessa sociabilidade noturna na cidade, a gente está vendo uma migração constante da oferta de vida noturna do centro tradicional em direção à zona sul da cidade, justamente nas áreas que são mais valorizadas do ponto de vista do mercado imobiliário, onde estão os condomínios de luxo e os apartamentos mais caros, né? Estes espaços de diversão noturna voltados a esse público, né, têm produzido também segmentações, cisões no espaço urbano de Ribeirão Preto, na medida em que eles vedam a entrada, não são espaços públicos, né, portanto, eles vedam a entrada a outros segmentos sociais que moram na Zona Norte, por exemplo, né, produzindo, pela ação desse agente econômico, mas também pela prática dos sujeitos sociais que linkam esses espaços no seu cotidiano, no seu fazer cotidiano de espaço, né? A gente está tendo a produção de um espaço cindido. E aqui é a cidade de Londrina, em que, de forma um pouco mais tênue, a gente consegue identificar os mesmos processos, né? Uma migração da oferta de vida noturna em direção à Zona Sul, com a concentração de várias boates, casas noturnas na Zona Sul, né? Em direção ao shopping, em direção aos condomínios fechados. E aqui é um pouco do interior dessas casas noturnas, em que, apesar da gente não ter entre a casa noturna e o exterior uma relação de alteridade, porque a presença do outro é completamente apagada, esvaziada, o outro nem chega perto, né, não é um espaço de acesso. Dentro da casa noturna, numa microescala, a gente tem toda a reprodução de uma hierarquia social e da criação de fronteiras, a partir do estabelecimento dos camarotes. Os camarotes têm estratificações, né, em que aqueles que podem pagar mais vão ter uma fita cor-de-rosa, uma fita preta, uma fita amarela, que vai comunicar a todos os outros qual que é o seu poder de consumo e aonde ele estará posicionado dentro desse espaço de diversão noturna. Então toda uma lógica de ostentação, de exibição, de diferenciação social simbólica se reproduz nessa microescala, né? E que a gente pode ver aí a demarcação de territórios, inclusive com seguranças. Mais uma casa noturna, e com isso eu encerro a minha fala. Peço desculpas pelo improviso, peço desculpas porque
um texto que, como eu falei, foi produto de um insight que eu tive, as ideias não estão muito claras ainda na minha cabeça, e aí eu tive que me ater ao próprio texto que eu escrevi e ter menos desenvoltura para explicar, para explanar sobre isso. Obrigado pela atenção. Está bem lindo. Inicialmente, agradecer mais uma vez, né, a professora Lourdes, a professora Jaqueline, por viabilizar esse evento e essa mesa, né, e também por me convidarem, né, porque não é porque eu sou o coordenador do grupo que eu estou nessa mesa, né. E também é o Eduardo que inventou essa ideia de uma mesa sobre território de me chamar, né. Esse é um conceito que eu não trabalho assim normalmente, mas de vez em quando ele me atropela. Essa é a terceira vez que sou atropelado por esse conceito. A primeira vez foi há muitos anos atrás, numa mesa na Universidade Federal Fluminense. O tema era território e meio ambiente, e esse texto acabou sendo publicado na revista Território. A segunda vez foi há 2 anos atrás. O Nécio me convidou para uma mesa sobre o livro Territorialidade, e de novo eu fui atropelado pelo território, né? E esse texto vai ser publicado agora, né, na revista Cidade. E agora de novo, né? Então, mas desde que o Nécio me chamou, que essa questão do território vem me incomodando, né? Então eu vou colocar aqui alguns incômodos e eu vou fazer um percurso que eu acho que é diametralmente oposto ao que o Nécio propôs, né? Primeiro, dizer que... Por que eu estou falando desses 3 textos? Porque eles vão fazer parte disso aqui e eu vou demarcar exatamente onde eles entram nesse script aqui, né? Meu primeiro contato com o território foi quando eu estava fazendo minha dissertação de mestrado e eu me deparei com um livro que tinha acabado de ser publicado do Robert David Seck, Human Territoriality and Its History, se eu não me engano, né? Em que ele começava falando de etologia. Muitos anos depois, porque eu já falei para vocês, essa questão do território não é a minha preocupação, eu me toquei que a geografia, quando começa a trabalhar com território, ela começa, no meu ponto de vista, pelo caminho errado. Porque no final do século XIX, via geopolítica, né, na verdade, tentando legitimar o poder daquelas nações colonialistas europeias, né, sobre todo o restante do mundo. Então, sobre essa visão, que eu acho que é a visão que prepondera até hoje quando se estuda território, né, a questão do poder é a questão principal. Mas se você vai para a etologia, que é o estudo, né, da territorialidade de um modo geral, e começa com o estudo da territorialidade dos animais, e é um campo que é incorporado à geografia, se eu não me engano, pelo próprio SEC, né, a questão é de sobrevivência. Né, ou, se a gente quiser trabalhar fenomenologicamente, né, e eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque isso é uma questão bastante complexa, mas se eu escrever um artigo sobre isso, começarei por aí, né, é uma questão de existência. Então, o território é uma questão existencial. Pelo menos no meu ponto de vista. Lá, quando eu estava na Fluminense, eu usei como base para a discussão um texto do Joël Benoît-Maison, um geógrafo cultural francês, em que ele propõe que os territórios são arquipélagos de lugares. E isso está lá naquele texto, e eu acho isso uma ideia bastante sedutora. Né? Porque um arquipélago de lugares? Porque nós somos diversas pessoas, transitamos por diversos lugares que nós nos apropriamos deles. Né? Nós, pessoas, indivíduos. Mas o território não se conforma enquanto a nossa individualidade. Né? Então, pode até se conformar, vou chegar lá daí a pouquinho. Mas, em princípio, ele é uma coisa que depende, como o Nécio já falou, da interação, né, entre as pessoas e, mais do que isso, da interação entre grupos de pessoas. Arquipélago por quê? Porque as pessoas
sempre foram mais de uma coisa, e cada vez mais são mais do que uma coisa só. Então nós pertencemos a diversos grupos, nós falamos diversas línguas, né? Nós compartilhamos lugares das mais diversas formas ao longo do dia, ao longo da semana e ao longo dos anos. E essa conformação territorial, ela, do meu ponto de vista, é tributária da conformação dos lugares. Então a gente tem um problema, né, que é a questão do lugar, que é uma questão que eu acho que a fenomenologia aborda muito bem. E para a fenomenologia, o lugar ele se instaura como a primeira essência da nossa noção de suporte físico, para não falar de espaço, porque eu acho que espaço é uma outra questão, né? Como ser e situação. Né? Nós só somos quando nós estamos interagindo, né, com os objetos e o suporte físico, né, e nos rodeia. Né? Nós somos em situação. Né? Ou como diz o Ponty, né, somos no mundo. Só somos no mundo. Se não existisse essa interação, né, o que seria de nós? Né? E essa interação depende, evidentemente, em primeira instância, da gente. Né? E depois das outras influências que a gente vai recebendo, ou seja, da nossa experiência pessoal, da nossa percepção do mundo, né? E também da percepção que a gente recebe das outras pessoas. Né? Começando, evidentemente, pela nossa mãe, depois pela nossa família, e depois pela comunidade que a gente frequenta. Se a gente vai à escola, é a escola; se a gente não vai à escola, é a escola; se a gente vai ao clube, é o clube. Né? E depois, se eu tiver tempo, até vou falar sobre essa questão do clube, que eu acho que é uma expressão muito interessante do território. Bem, o ser e situação, então, ele não é só o ser e situação, porque todas essas coisas que o rodeiam, para quem ele se volta intencionalmente, né, se constitui no mundo desse sujeito. Né? E mundo não tem escala, né? Uma coisa que evidentemente incomoda os geógrafos. Né? Os geógrafos gostam de trabalhar com conceitos, com categorias escalares. Né? E não se dão conta que nenhuma das categorias que eles trabalham são não escalares. Elas são interescalares, transescalares, seja lá o nome que a gente queira dar. Né? Mas escalares elas não são. Né? E o mundo mostra muito bem isso, porque o mundo pode ser o nosso mundo pessoal, né? E pode ser o mundo inteiro, dependendo de como a gente esteja visualizando essa relação. No mundo, então, tem um lugar, né, que absolutamente não se conforma só para o sujeito, né, se conforma do sujeito em relação com outros sujeitos. Então você compartilha uma determinada porção desse suporte físico e desses objetos, dessa base, como dizia o Dartel, né, que a gente pode chamar de espaço geográfico, tranquilamente, se a gente usar a definição que Dartel dá de espaço geográfico. Né? A gente fala que espaço geográfico é o espaço que resiste à nossa ação. Né? Eu acho isso muito elegante. Né? Então, o que nos incomoda, o que resiste, o que a gente quer trazer para nós, se constitui, em princípio, no lugar. Nesse lugar, o sujeito, em princípio, deixa de ser um campo de força. No lugar, em princípio, ele não precisa fazer política. As relações de lugaridade, elas são relações num nível interpessoal que eu acho que não passa pela política. A política está numa instância um pouquinho mais alta e talvez aí sim na questão do território. Esse lugar é conformado segundo eu vou usar um conceito do Kevin Lynch, se você me permite, né, que eu gosto muito, da imagiabilidade. Né? Nós conformamos
né, uma imagem desses lugares, né, que são muitos, né, dependendo, evidentemente, da mobilidade, da experiência que nós temos. Aliás, o Tuan fala disso muito bem lá em Espaço Lugar. Né? Começa mostrando como é que o espaço da criança é restrito, como ele vai se construindo ao longo do tempo, né? E vai ganhando outras conformações. Né? E a gente pode chegar até o outro campo extremo, né? Que é o lugar dos velhos. Né? E aos poucos vai se restringindo, né? Por conta da própria mobilidade que as pessoas têm. Hoje os velhos têm muito mais mobilidade do que há 20, 30 anos atrás, né? Mas a mobilidade acaba ficando mais restrita. E mais do que isso, né? Queiramos ou não, a gente começa a viver em lugares em que muitas das coisas com que nós nos relacionamos, nós voltamos, não existem mais. Né? Mas elas têm materialidade para nós, apesar de não serem mais materiais. Né? E, bem, eu acho que só dá para explicar isso fenomenologicamente. Essa imaginabilidade, né, ela pode se tornar visível, porque nós compartilhamos essas imagens, né, e nós podemos materializar essas imagens a partir das nossas ações. Né? Então, vou dar um exemplo. Né? Eu sou arquiteto. O sujeito compra um terreno, ele chega lá e fala, olha, eu quero uma casa assim, assim, assado. Né? Segundo a imaginabilidade que ele tem, né, do que ele acha que é uma casa. Eu vou e produzo essa casa. Daí a pouco essa casa é vendida. Outra pessoa adquire esse imóvel e acha que é até muito interessante, mas eu vou fazer umas mudanças, porque tem determinadas coisas que não se coadunam com isso. Nessa mudança que ele vai fazer, evidentemente ele vai mudar todo o entorno. Né? Você imagine a casa, uma casa pintada de branco, numa rua toda de casas pintadas de branco. E aí o sujeito resolve pintar a casa de uva. Né? Isso vai fazer uma interferência. A simples mudança na pintura vai interferir nessa imaginabilidade que as pessoas vão ter, né, desse lugar. Essa ação de você pintar a casa de uva pode ser uma ação de marcação territorial. Então, o território ele se conforma a partir da lugaridade das pessoas. E a partir de um diálogo, mas esse não é um diálogo de iguais, né? É um diálogo de diferentes. Então, quando eu estou dentro do meu grupo, eu não preciso marcar território. Eu só preciso marcar território quando eu preciso marcar a diferença. Isso começa, a gente usando, pensando em Merleau-Ponty, pelo nosso próprio corpo. Né? O nosso corpo é um lugar, né? É o nosso lugar em essência, né? E ele também é território. Né? É a primeira demarcação de território. Né? E essa marcação de território se dá pelo diálogo com o diferente. Né? Esse diálogo não quer dizer, a gente quando pensa em diálogo, a gente pensa numa coisa que não tem conflito. Né? O diálogo pode ser conflituoso. Né? Ou não. Então, o território, em princípio, né, ele seria o lugar para o consumo externo. Você está marcando lá, junto com o seu grupo, né, o seu lugar, e você quer mostrar que esse lugar, né, é o seu lugar para outras pessoas. Então, nesse caso, você teria a conformação do território. O território ele pode ser uma... importante ressaltar, né, que até um determinado nível, né, esse território é um território de conformação. Né? Então, ele... Fernando Merleau com uma cara ali, né, eu já sei que vou ter que explicar esse negócio. Né? É de conformação por quê? Porque você está em um determinado grupo coeso, né, marcando uma determinada posição, né, em relação a outro grupo. Né?
Eu vou dar um exemplo já antigo, né? Eu orientei há uns anos atrás um professor da Federal do Espírito Santo que trabalhou com grafite. Não era pichação, não era grafite, para a gente tinha uma diferença, né? E existe uma comunidade, né? Existia lá uma comunidade que ele estava estudando, né? Que grafitava lá os muros de Vitória, né? E marcava um determinado território nesses muros, né? Para mim, nesse caso, né, essa marcação de territorialidade é uma territorialidade de conformação, né? As pessoas que estão ali, elas estão conformes, né? Elas estão de acordo com a marcação daquela territorialidade, né? Mas também pode ser uma de confrontação, né? Então você demarca sobre o território do outro, né? Isso acontece o tempo todo, né? Então a gente está o tempo todo, né, conformando territórios e confrontando territórios. Hoje, eu acho que essa questão está muito mais complexa, né? E isso é uma questão que eu vou pontuar só para vocês, é como um insight mesmo, né? E, bem, vocês também viram que eu não preparei texto nenhum, né? Porque senão eu ia entrar para outras searas e citações e eu realmente não estava querendo fazer isso, né? Mas eu acho que hoje nós temos um problema que a primeira vez que eu discuti ele foi com o Ângelo Serpa numa viagem de avião. Nós ficamos de escrever um artigo, mas quando nós escrevemos até hoje, então vou compartilhar um pouquinho essa questão com vocês, né? E que, com toda certeza, se for escrito vai aparecer lá, que é o que eu chamo da eclipse do corpo, né? Começa com a Revolução Industrial, né? A gente hoje quando está no automóvel, né? E eu adoro dirigir, né? Nós não somos nós somos o automóvel. E a gente acha estranho que a garotada de 13, 14 anos esteja lá no celular o tempo todo e que não seja, que seja o celular, né? Está na rede o tempo todo. Não é o corpo da pessoa que é o que importa, é o celular, né? Então o território, ele está lá, né? Isso é uma hipótese de trabalho, né? Ele está lá fundido, compactado dentro desse celular, né? E o corpo, né, ele já não importa mais. O que importa é essa corporealidade virtual que demarca territórios que estão numa rede muito maior do que a gente imagina, né? E demarca lugares que estão numa rede muito maior do que imagina. A gente acha pessoas que pensam da mesma maneira que a gente, coisa que antes era impossível, nos lugares mais incríveis do mundo, no Nepal, no Alasca, na Patagônia e sei lá, né, na Uganda, né? E tem gente lá que pensa igual, cria um vínculo de identidade, né, de lugar e de território também, porque a gente tem que demarcar frente aos diferentes, né? Então, se a gente vai demarcar frente aos diferentes, a gente escolhe um determinado território em que a gente vai agir, né? A cobaia para esses estudos é minha filha de 14 anos, né? Então, tem lá um monte de fãs clubes que transitam segundo a idade, né? Era um, depois é outro, depois é outro. Cria uma rede, né, de pessoas que nunca se viram, e semana retrasada, aí eu cheguei à conclusão de que esse é um caminho muito interessante, porque eu levei ela ao cinema para assistir o filme do One Direction, que só ia passar em um dia, ingresso vendido 4 meses de antecedência, né? E ela ia ir na primeira sessão, e ela foi. E na hora que ela sai, está entrando as meninas a maioria meninas, para a segunda e última sessão. E de repente, uma pergunta para a outra: você é não sei o que, coisa do Twitter, sou eu. Pronto, se encontraram, né, em carne e osso, e aí, né, essa virtualidade do celular, de repente se conforma, ficaram tremendo, né? E daí a pouco, bem, então agora vamos trocar de novo não sei o que, para a gente continuar se comunicando, provavelmente nunca mais vão se ver, né? Mas estão lá se vendo todo dia, né? E é triste, mas é assim, né? Então, né, isso conforma, eu acho, que uma outra territorialidade, né? Eu acho que essa territorialidade é o fim do conceito moderno de território, né? É o fim da geopolítica. É o fim da geopolítica, né? É uma discussão... Quantos minutos são mesmo?
30? São 30 minutos? Não, é 30 minutos no total para falar? Ah, tá. Então eu tenho mais 5. Ok, então já estou terminando, né? Então eu acho que essa ideia, né, que na prática está se conformando, né, ela é o fim do conceito moderno de geopolítica. As pessoas provavelmente não farão mais política da mesma maneira que faziam, ou seja, eu acho que nós vamos ter que encarar o território de uma maneira diferente do que a gente encara, né? E se a geografia não fizer isso, outros farão. No momento, eu acho que eles já estão sendo conformados, né? Nós vimos isso, vou tocar nas eleições, mas eu não vou falar das eleições previdenciárias, né? Na verdade, hoje, no meu ponto de vista, no Brasil, quem está fabricando território são os marqueteiros, o pessoal formado em propaganda e marketing, né? São eles que estão conformando o território. Eu acho que eles estão muito mais antenados nessa nova conformação do território do que nós estamos, né? Em movimentar, né, essas forças, né? Não são pessoas, né? São forças, né? Acontece que nesse movimento de movimentar essas forças, as pessoas acabam se manifestando, né? E aí elas desconfiguram o que aparentemente estava tão fácil de configurar, né? Eu acho que as pesquisas eleitorais dos governos estaduais no primeiro turno foram fantásticas, né? Se não foram manipuladas, né? Foram fantásticas em mostrar essa desconformidade, né? O Rio Grande do Sul acho que é um caso exemplar, porque o sujeito que ganhou estava em terceiro lugar nas pesquisas, né? E quem foram as forças, essas pessoas que resolveram que ele aqui ia ser o governador para governar e representá-lo naquele território do Rio Grande do Sul, né? E concluindo, né, eu acho que se nós encararmos, né, essa questão do território, né, que eu acho que é importante, né, a partir da questão, né, do mundo e do lugar, né, e de uma outra questão importante, que é a questão do diálogo, né, do dialógico, a gente vai poder pensar, né, numa conformação, em estudar o território a partir dessas conformações que estão na base, né, na formação do nosso mundo, né? E eu acho que já tem informação demais e mesmo que o tempo ainda tenha tempo, eu paro por aqui. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Quero agradecer essa acolhida aqui em Ilhéus, acolhida na UESC. É muito especial para mim voltar aqui, 17 anos depois, para rever esse mar que eu conheci pela primeira vez aqui nessa costa, né? Em 1998. Eu estava lembrando, foi o ano que eu entrei no curso de Geografia na Universidade de Londrina, foi o ano que eu conheci o Nécio. Aliás, o Nécio, não sei se eu já falei para ele, mas o Nécio era o meu modelo, né? Porque ele estava no 5º ano, fazia se aperfeiçoamento no laboratório que eu entrei fazer pesquisa, e eu entrei no 1º ano, e o Nécio ele não era o chefe. Não porque eu fui trabalhar com o outro, quem foi chefe foi os outros bolsistas, né? Ele foi chefe de outros colegas. Mas é muito gostoso estar aqui, para mim é uma espécie de reencontro comigo mesmo, 17 anos depois, né? E alguns quilos a mais. O tema que eu abordarei hoje, eu venho acalentando ele, vocês vão ver que parece que foi combinado algumas coisas aqui, né? Mas eu venho acalentando ele há algum tempo, e foi quando ele apareceu para mim a primeira vez, quando eu estava fazendo a minha monografia de conclusão de curso, né, de bacharelado em Geografia, e naquela pesquisa eu investiguei, entre outras coisas, as relações de lugar articuladas com o imaginário urbano. Eu queria entender como a experiência urbana era constituída e como ela própria constituía a cidade. E para isso compreendi que as duas escalas, a direta, da experiência direta do lugar e a indireta do imaginário, eram igualmente significativas.
Então, como eu investiguei as bordas da cidade, a fronteira urbano-rural, era muito presente nas narrativas e memória das pessoas um certo sentido hierárquico entre garantia de sobrevivência, os aspectos materiais, à frente das relações de envolvimento que são desenvolvidas com a experiência e que tornam o espaço lugar. Como geógrafo que buscava uma orientação humanista, é claro que eu esperava, né, eu queria ouvir as pessoas dizendo que o lugar era tudo, que elas amavam o lugar delas, etc. Né? Mas não era exatamente o que elas falavam. Né? A todo momento, nas narrativas, eu sentia que parecia que as pessoas tinham uma busca anterior. Uma busca que, aos poucos, eu fui compreendendo, talvez tivesse como fim o lugar, mas que, de certa maneira, eu antecedia. A compreensão me veio na fala de um conversante que, para delimitar o seu lugar, ele estabeleceu uma espécie de perímetro em torno de si, de sua casa, com os lugares topofóbicos. Ou seja, aqueles que causavam de alguma maneira repulsa. Né? Isso, ele delimitou, na verdade, a repulsa no sentido, alguns eram de não gostar, outros ele se sentia inseguro, outros ele achava perigoso, outros, enfim, ele tinha experiências ruins que ele não queria lembrar. Ele delimitou, na verdade, para mim, um território de segurança em que ele se sentia confortável e seguro. Os lugares topofóbicos, né, eles tinham essas características, né, de não conhecer ou ter alguma característica ruim para ele. Assim, para mim, eu entendi mais ou menos que ele, na verdade, não estava delimitando, quer dizer, para delimitar o lugar, ele tinha que recorrer ao território. Né? Por quê? Eu fiquei muito tempo tentando entender isso, né? Por que se eu estava buscando um lugar, ele me delimitava pelas narrativas daquilo que o acuava. Né? E ficava com as partes em que ele não tinha esse sentimento. Meus conversantes, na maioria daquela época, eles eram pessoas que haviam lutado muito para ter um lugar na cidade. A condição periférica da fronteira urbano-rural, ela torna não só o lugar, quer dizer, a própria urbanização não é consolidada. Né? É uma condição repleta de incertezas. Então sempre havia a ameaça da remoção, a precariedade da infraestrutura urbana, a temeridade pela própria vida, tanto pela violência urbana quanto pela sobrevivência em relação ao próprio emprego, né, a condições materiais de existência ou aos próprios riscos e perigos ambientais. Já que muitos desses bairros, nós sabemos, são construídos em áreas instáveis, com vertentes e vales encaixados, e lugares de inundação. Essa incerteza que marca a vida dessas pessoas é uma incerteza pela própria continuidade ou permanência que colocava em questão a própria possibilidade da continuidade da narrativa existencial, ou simplesmente, como disse o Werther, sobrevivência. Isso acho que era uma pauta mais candente ou mais urgente para aquelas pessoas. O lugar, me parecia, só poderia se constituir a partir de tais condições que dotavam o eu de segurança. Ou seja, parecia para mim naquela época que o território criava as condições necessárias ao lugar. Dito de outra maneira, compreendi precariamente naquela época que para haver lugar, deve haver também território. Essa é basicamente a ideia que pretendo desenvolver nessa fala, nos minutos que me restam, procurando fundamentar e desdobrar as consequências deste enunciado em termos do habitar, no sentido atribuído pelo filósofo alemão Heidegger, qual seja, como maneira de ser e estar no mundo. Para Heidegger, habitar é pensar e construir, no sentido de uma edificação de nossa própria condição terrestre, de nossa maneira de se relacionar com o mundo. É por isso que fazer a pergunta pelo habitar é atentar para a dimensão ontológica do ser geográfico e suas implicações para a experiência e para o pensamento contemporâneo sobre o espaço. Esse tema ele continuou muito importante para mim
desde então, sempre aparecendo nas pesquisas que realizei. Nelas, eu pude desenvolver ou aprofundar alguns desses pontos dessa intuição inicial e pensar outros elementos que também estão implicados nessa relação território-lugar, sobretudo no caráter do território enquanto necessidade ontológica, como marca dessa modernidade e dessa maneira contemporânea de habitar. Assim, como a fenomenologia é uma maneira de pensar e conhecer a partir da experiência, como também já foi colocado aqui, né, parte da experiência e não da teoria, eu vou desenvolver a ideia central da fala a partir dos dois tópicos subsequentes, primeiro enfocando as circunstâncias, né, dessas pesquisas que realizei, tentando extrair delas, ou derivando delas no sentido fenomenológico de território. Esse sentido, considero que ele também é precário, ou seja, é preliminar, né, e significa que é uma ideia em construção. Então, para mim, é muito legal a gente poder compartilhar e conversar sobre ela. Vou fazer isso através desses dois tópicos, né, territórios existenciais, o lugar pensado, e o sentido fenomenológico de território. Bom, como acaba de dizer, realizar um trabalho fenomenológico em geografia significa ou implica partir das experiências vividas. E significa buscar, na manifestação dos fenômenos em determinadas existências, traços que permitam compreender. A experiência não é a singularidade psicológica ou egocêntrica buscada. Antes, é um momento propício à manifestação do fenômeno, ou seja, é a maneira como ele pode aparecer. A experiência é a circunstância que propicia que o fenômeno apareça. Ou seja, ela é o parâmetro, é a circunscrição necessária para que nós possamos realizar a reflexão. Sendo assim, por isso que vou recorrer a experiências compartilhadas e narradas na pesquisa que eu realizei durante o meu doutoramento, né, sobre o habitat em risco, para que delas emerja esse sentido que nós estamos buscando de território fenomenológico. Quando eu realizei minha tese, eu estava preocupado com as transformações na forma de habitar em regiões densamente urbanizadas. E me chamava especialmente a atenção o papel da mobilidade na mudança do sentido de casa e de bairro na constituição de sistemas de proteção e segurança, dando respostas ou nos expondo a riscos. Visando tentar captar essas dimensões, realizei conversas biográficas e mapeamento dos espaços de vida das pessoas que viviam na região metropolitana de Campinas, no estado de São Paulo. Mais especificamente, na microrregião noroeste, que é um conjunto específico de municípios conurbados e com uma intensa vida orgânica, né? Uma organicidade urbana muito intensa. A expectativa que eu tinha era que o sentido de casa, né, segurança, insegurança, eles pudessem aparecer na experiência dessas pessoas e que o papel da mobilidade pudesse ser compreendido pelas trajetórias de vida e nas constituições de lugares. Esse trabalho foi preparado por um intenso trabalho de campo que envolveu o conhecimento da região, da cidade, da forma urbana, das imagens e dos imaginários urbanos também. Porque era necessário compreender a experiência, quer dizer, para compreender, para podermos dialogar, o que vai colocando fim, com a experiência dos outros, é fundamental que nós próprios tenhamos aquela experiência para trocar, para que a intersubjetividade possa ser realizada. Para além da tese, depois dela, venho também trabalhando ainda nessa senda, aí junto com alguns alunos de iniciação científica, e realizaram também mapeamento de espaço de vida em algumas outras cidades da região metropolitana. As morfologias regionais, isso era para ser um quadrado em cada um, tá bom? Ficou muito branco, está perdendo um pouco ali. Mas essas morfologias desses espaços apresentam uma experiência concreta, diversa, múltipla e preenche sentidos e significados. Junto da morfologia, essas conversas biográficas tinham o objetivo de adensar esses mapas,
permitindo que se manifestassem para além do espaço em si. Aqui, na verdade, é um esquema, né, tipo ideal, né, dessa mudança dos padrões de mobilidade e da relação dos lugares pelas faixas etárias. Né? É engraçado o Verto também mencionar isso, né, da expansão da infância até o ápice na idade adulta e depois essa diminuição ou recrudescimento dos espaços de vida, né, quer dizer, a diminuição da relação dos lugares e a prevalência. Esses pretos são os lugares da memória. Então a gente aumenta os lugares da memória e continuam fazendo parte do espaço de vida, mas não mais dessa experiência de mobilidade na metrópole. Então o processo ele envolveu basicamente abrir um mapa para a pessoa, tínhamos mapas muito grandes da região, e junto com a história biográfica, junto com essa conversa sobre a experiência dela, nós íamos mapeando literalmente os lugares, partindo da casa, partindo sempre, quer dizer, eu costumo dizer que a história é espaço de vida, né? Porque é um esforço de espacializar ou localizar sempre, ou significar espacialmente aqueles relatos das narrativas das pessoas, né? É claro que, ao mesmo tempo que a gente mapeava, a gente buscava adensar cada um daqueles lugares com essas memórias, com sentidos, e é claro que isso não é simples nem rápido, né? A experiência é limosa e às vezes se envolvia muitas conversas seguidas com vários momentos diferentes para poder ter um mapa e uma narrativa sobre essa história de vida mais adensada, né? Outro item que eu me preocupava sempre em mapear eram os trajetos, então não apenas os lugares, mas os por onde aconteciam as conexões e a circulação das pessoas pelos lugares. Isso era muito importante, especialmente no caso do estudo de uma aglomeração urbana, em que esses deslocamentos eles vão aumentando de tamanho, eles vão aumentando de tempo, e a distância entre os lugares vai aumentando. Quer dizer, quando você pega um espaço de vida de pessoas que vivem nessas regiões, elas têm, a gente chama de um esgarçamento desse espaço de vida. Então os lugares como pontos vividos, com memórias e experiências, e os deslocamentos, especialmente os regionais, conectando essas partes distantes desse espaço vividos. Então nós tínhamos espaços desconhecidos ou não vividos, lugares significados e itinerários que ligavam a alguns lugares. Mas havia também um entorno desses lugares mais adensados, como a casa, como o bairro da infância, ou o bairro onde se mora, ou às vezes até o centro da cidade, em que a pessoa não era incapaz de delimitar os trajetos. Isso porque ele vivia tão intensamente aquele espaço que ele considerava ele todo como um todo, né? Eu demorei para compreender do que se tratava esse espaço areal que se formava na minha frente, pois eles não eram propriamente lugares, né? Na verdade, às vezes compunham uma série de lugares, aquela área mapeada, mas também não eram espaços indiferenciados, porque a pessoa tinha pleno controle, conhecimento, experiência deles, né? O que diferenciava aquelas áreas dos pontos e dos trajetos? Elas se estendiam a partir dos lugares, essas áreas, envolvendo-os, especialmente nos lugares mais densos, e compunham os lugares de uma maneira mais ampla. Ali a pessoa sentia-se completamente à vontade e segura. A dúvida permaneceu até que um conversante me disse, fazendo um grande círculo que abrangia quase a cidade inteira, né? Ele disse, tudo isso aqui eu conheço com a palma da minha mão. Aqui é meu pedaço, é meu território. Eu senti naquele momento, sabe aquela sensação de duas pontas se juntando e as coisas faziam sentido? Lembrei daquela intuição que o território é necessário aos lugares, e então compreendi que, como solo originário, o território talvez precise ser estabelecido como condição para que os lugares se adensem. Ali, o território nesse mapa é essa área em torno dos lugares. Aquele território desenhado, havia a apropriação, no sentido de ser próprio, havia a identidade
a possibilidade de ser e continuar sendo. Havia a segurança, o conhecimento das dinâmicas, ações e práticas, e o controle, que é advindo dos anteriores. O território que se apresentava não era um território formalizado, mas um território existencialmente significado e constituído a partir da experiência. Mas não havia nunca território sem lugar. Eu mapeava e nunca aparecia uma área um território como esse sem lugares, se tivesse alimentado. Ou seja, parecia que os lugares tinham que vir primeiro para então haver a constituição do território. E quanto mais lugares, ou mais densos das experiências dos lugares, maiores e mais significativos os territórios. Isso significa que o lugar, para ser constituído, demanda de apropriação, de identidade, de segurança e de controle, em alguma medida e em algum sentido. A mediação que me permite estar aqui, ela passa sempre por processos territoriais e territorializados. Só que havia também lugares isolados, ou seja, lugares que não estavam envoltos por áreas territoriais. E também espaços de vida muito restritos e concentrados. E havia o problema dos trajetos, né? Porque aqueles longos caminhos percorridos de ônibus ou de carro, em que não se estabelece nenhum tipo de relação, né? Que a gente simplesmente... Eu sempre digo que são aqueles lugares que, se você for deixado a uma quadra do caminho que você passa todos os dias, você simplesmente não reconhece onde você está, porque ele é simplesmente o vai e vem, e você provavelmente nunca parou e não conhece nada além do limite da fachada. Que tipo de território e territorialidade eu estava mapeando? Quando comecei a observar os mapas de espaço de vida que se avolumavam, eles me remeteram diretamente à ideia de território que o Werther já mencionou, do Bonnet-Maison, que pertenciava a essa ideia do arquipélago, né, e o território como conjunto articulado de lugares e itinerários. Aquela compreensão se ligava bem à experiência espacial fragmentada que eu estava investigando, né, e colhendo nas experiências. Como os povos insulares, que precisam desenhar seu espaço de vida por ilhas, que era um dos campos de estudo do Bonnet-Maison, articulando-os por caminhos, a experiência da cidade contemporânea também se apresenta fragmentada, ou seja, pela sua escala e forma de reprodução descentrada, e aí fiquei lembrando da palestra do professor no início da manhã, vivemos a cidade a partir de um pequeno conjunto de lugares e trajetos. Nossa relação corpórea na cidade tem diminuído e se limitado a alguns poucos itinerários de lugares, o que influencia diretamente nossa compreensão e vivência da cidade. E o Werther terminou a fala dele dando um exemplo de como isso se desenha também. Por outro lado, aliás, o Ness também com os exemplos de microterritorialidade. A cidade fragmentada é expressão e meio para a fragmentação social e cultural e para a despolitização. São tão marcantes na nossa sociedade hoje. No caso dos meus espaços de vida, o que se apresentava era um conjunto de lugares no espaço urbano metropolitano, ligados por linhas, ligados por linhas de deslocamento, em geral produzindo esse efeito túnel, que eu comentava há pouco, ou seja, esses espaços sem conexão que ligam de forma estendida a lugares muito distantes. Nesses casos, o território não se estendia por todos os caminhos, já que na metrópole havia muitos caminhos nos quais a sensação de insegurança ou de medo prevaleciam frente à de apropriação. Então, alguns caminhos são incorporados como parte desse território, mas outros caminhos não. Isso, para mim, me ajudava a entender o porquê, no entorno imediato da casa e do bairro, havia tanta densidade. Alguns conversantes identificavam tal território por toda a cidade, numa apropriação muito intensa do espaço urbano. Por outro lado, os itinerários longos raramente carregam esse mesmo sentido de conhecimento, de segurança e de controle, sendo exatamente o momento privilegiado da experiência do risco. Vemos então com mais frequência esses lugares distantes, que expressam esse habitar em risco, expondo
né, nos distanciando desse sistema de proteção e segurança. De qualquer forma, com a mobilidade cada vez mais acentuada e presente na nossa experiência urbana contemporânea, processos de busca de proteção, de extensão da segurança existencial são levados também para o deslocamento. O habitar é expresso também nesse deslocamento, e assim a gente se apropria de automóveis, de coletivos e de todas as outras maneiras de estar entre, que não em completa insegurança. No caso estudado, por exemplo, né, há algumas vias que têm uma identidade própria, como a própria rodovia Anhanguera, claro que nem todos vocês conhecem, mas é uma rodovia que foi incorporada à própria dinâmica urbana metropolitana e ela tem, ela própria, condição até, talvez, de lugar. Passando para o último item, o território que emerge dessas investigações é uma essência que expressa a nossa maneira de ser e estar no mundo. Ou seja, para além de uma categoria da ciência moderna, o território expressa maneiras como nós vivemos geograficamente. Assim como o lugar é a paisagem, o território também é a expressão de nosso relacionamento profundo com a Terra, enquanto seres terrestres que somos. Gostaria então de propor pensar o território como junto com a geograficidade de Dardel, que remete àquela geografia vivida em ato, ou seja, como um devir e destino da complexidade homem-terra. O que significa isso? O território pensado a partir dessa ideia deve ser compreendido a partir dos seus sentidos existenciais, expressos nas experiências. De nossa investigação, emergem alguns desses sentidos, há muitos, que podem ser pensados existencialmente: apropriação, segurança e insegurança, identidade e controle. O cerne da problemática estava justamente nessa dinâmica ou tensão constituída entre lugares e mobilidade, cujo fiel da balança é exatamente a necessidade de constituição de territórios, mesmo em deslocamento, mesmo distante da casa, mesmo distante dos sistemas, né, que tradicionalmente nós utilizamos para nos sentirmos seguros, ou essa sensação que o Werther colocou de ser no mundo. Quando nós estamos em deslocamento, quem tem a experiência de grandes deslocamentos sabe que nós nos sentimos soltos no mundo. É exatamente aí que o território nos ajuda a enfrentar essa situação desconfortável de estar entre. Portanto, o território seria uma necessidade ontológica. E é por isso que ele é uma busca constante pela garantia da continuidade da nossa narrativa existencial, ou seja, pela sobrevivência física, o proteger-se, seja pela permanência simbólica, a identidade. Proteção e segurança, portanto, amarram-se diretamente à ideia de territórios enquanto busca pela manutenção dessas narrativas, que é o sentido existencial que o Werther colocou. E para que a segurança existencial, portanto, se constitua, é necessária essa sensação de segurança, ou seja, o sentir-se seguro. E isso se realiza pela apropriação, ou seja, pelo tornar próprio. Por isso, pensando até no que... Vocês vejam que todos nós tivemos que falar da relação território-lugar, não é? Pensando essas ideias, se lá na minha intuição primeira eu achava que era território depois lugar, aí eu ouço Werther e Nécio falar, eu tinha escrito aqui território, lugar, território, né? Talvez não seja uma ordem definida, né? Primeiro um, depois o outro, mecanicamente. Mas eu sou levado a pensar que não é possível ter um sem o outro. Então, lugares, eu diria, são fundados em territórios e territórios são vividos pelos lugares. Como necessidade ontológica, estou finalizando, os laços que nós estabelecemos nos e com os lugares só são possíveis plenamente por meio das condições criadas por processo de territorialização, em seu sentido existencial, mas não somente. Mas como condição do ser,
ele deve manter relações muito íntimas e indissociáveis com as demais ciências geográficas. Neste caso, a tensão território-lugar fica muito evidenciada. E acho que os outros componentes mostraram ela muito bem. Quer dizer, em parte, como eu tinha pensado lá no meu primeiro trabalho, o território compreendido fenomenologicamente expressa uma relação com o lugar enquanto necessidade ontológica primeira. Isso significa que a constituição de lugar também envolve a constituição de territórios. Mas este pode adensar-se e manifestar-se de diferentes maneiras, envolvendo os lugares em uma tensão essencial. Esse conjunto articulado é essencial para a constituição da identidade e para a nossa experiência contemporânea. Isso é claro que não significa que todos tenhamos territórios claramente delimitados ou igualitariamente distribuídos. Mas é justamente esse o ponto da crise contemporânea e a tensão constante na modernidade. Sujeitos impedidos de constituir lugares ou e seus territórios pela expropriação de sua possibilidade básica de existir. Esse existir, compreendido como habitar, é, portanto, a busca mais fundamental de todo ser humano. E por isso, a busca por um território onde eu possa construir meus lugares é um direito inalienável e a raiz de parte significativa dos nossos conflitos contemporâneos. Colocar nosso habitar em risco é, nessa perspectiva, colocar nossa própria existência em risco. O território e o lugar, articulados, são a resposta geográfica que damos como maneira de apropriar-se do espaço e, com isso, garantir nossa permanência, sobrevivência e, por fim, nossa existência. Obrigado pela paciência. Vai ser bem rápido. Por favor. Desculpa, a gente dar uma saidinha para ter seu comentário. Depois eu queria escutar, ter a paciência de repetir. Vou ficar bebendo água e vai ficando, né? Vou ficando azul, verde, raciocínio direito. Eu vou tocar em dois pontos, né? Primeiro eu queria responder a pergunta do Jane, que foi diretamente dirigida a mim, e também tocar na pergunta sobre as redes sociais, que foi dirigida ao Werther, mas eu vou relatar uma experiência de pesquisa que eu tenho sobre o tema, né? Que talvez traga aqui uma outra perspectiva sobre este debate. Bom, Jane, eu tenho feito um esforço enorme nos últimos tempos de tentar mostrar para os sociólogos que estudam juventude que juventude é um conceito que não é só temporal, que ele é um conceito que envolve espaço, espacialidade. Porque eu tenho argumentado que juventude não é um fato, não está colado aos sujeitos que, numa certa idade, poderiam ser classificados como juventude. Eu tenho tentado demonstrar que juventude é uma experiência, e uma experiência coletiva, que é preciso estar com os outros, é preciso ter um encontro, e, portanto, é preciso estar onde os outros estão. Então, a experiência de juventude envolve espaço. E aí, nesse sentido, eu diferencio o que é o jovem e o que é a experiência da juventude. E argumento que nem todos os jovens têm o direito de viver a sua juventude. Na sociedade que a gente está, marcada por profundas desigualdades sociais, há aqueles que com 16, 17 anos já estão trabalhando há muito tempo e já assumem responsabilidades de gente grande, né? que comprometem o seu futuro tendo que ganhar o presente, né? E que se ausentam de experiências de juventude com seus grupos de idade porque precisam sustentar uma casa, né? Ganhar o que comer. Então, essa figura que, do ponto de vista estatístico, é classificado como jovem, né, ele não está vivendo, não está tendo uma experiência de juventude. Então, eu demarco muito bem essas diferenças, né? E sobre a questão da identidade, eu tenho preferido falar de identificação, sempre como um processo que é ininterrupto e que é múltiplo. Porque a gente está falando de um sujeito que está fazendo uma transição, como o Eduardo mostrou aqui,
pelas imagens que ele nos apresentou, uma transição entre a casa e a rua, que está ganhando uma maior autonomia em relação à família de origem para poder circular de forma mais livre, sem o controle dos pais pela cidade. Ele vai ganhando espaço urbano. E nesse processo, ele vai se perguntando de quem que ele se identifica e de quem que ele se diferencia. Né? E ao assumir algumas referências de identidade, aderindo a certos grupos de juventude, isso não fixa esse sujeito de uma vez por todas, porque a gente está falando de uma trajetória biográfica em processo. Né? E é por isso que, assim, eu, quando fui buscar os punks, eu encontrei punks muito novos. Né? Não havia punks velhos. Né? Porque as pessoas deixavam de ser punk em um certo momento da sua vida. Há quem diga que quem deixa de ser punk é porque nunca o foi de verdade. Né? Um essencialismo dessa referência cultural, dessa identidade, né? Um certo radicalismo. Mas o que eu encontrei são sujeitos em processo de identificação, né? Construindo um mundo de relações, se espacializando pela cidade, tecendo grupos de sociabilidade e tendo como referência para essa tessitura toda de espaço e de grupos de sociabilidade, esta referência cultural que é dada pelo punk, pelo hip hop, enfim. Mas a gente tem que entender que esse sujeito, ao encontrar essa referência, ao se identificar com ela, ao expressá-la pelo seu corpo, né, ele não se fixa de uma vez para sempre, né? Ele está sempre em processo. Acho que a gente pode conversar. E eu ia falar sobre a questão das redes sociais. Tá. A gente acabou de fechar uma pesquisa lá na Unesp, né, foi uma pesquisa piloto, e a gente já abandonou esse projeto porque a gente focou muito no Facebook, e o Facebook estava se tornando nosso objeto de estudo quando não era esse de propósito. Né? A gente entrou demais na coisa, é por isso que a gente hoje está redimensionando. Né? Talvez a gente volte a trabalhar com essa questão. Mas a questão que nos movia nessa pesquisa é o seguinte: a gente, quando fala de áreas centrais de lazer noturno, a gente está falando de práticas de sociabilidade, de encontro, de diversão. Né? Quer dizer, e as redes sociais também são espaços, são meios de sociabilidade, de encontro. Né? Então, a gente queria saber se as possibilidades conectivas hoje disponíveis com conectividade móvel por celular, que façam com que as pessoas possam estar nas áreas centrais de lazer noturno e ao mesmo tempo conectadas nas redes sociais, se isso intensificava a centralidade daquelas áreas. Ou seja, né, eram áreas centrais dentro da cidade, pela coesão de oferta de diversão noturna, e as pessoas ali presentes, ao estarem conectadas, se isso fazia com que aquela área atraísse mais fluxos. E a gente chegou à conclusão de que sim, porque é importante para as pessoas saberem onde a sua rede de referências está. Né? E isso tinha um papel importante nas decisões delas de onde ir, que hora chegar. Né? Porque elas já sabiam, em tempo real, quem estava lá, e o que estava fazendo, se estava bom ou se estava ruim. E nessas áreas, né, a gente fez muito trabalho de campo, muita observação, para ver os usos dos celulares no momento em que a diversão acontecia. Né? A gente identificou que não havia, entre aquelas pessoas que estavam ali conectadas e ao mesmo tempo na diversão noturna, não havia uma substituição de um tipo de interação por outro. As pessoas estavam ao mesmo tempo em interação face a face e em interação de interface. Eram pessoas muito mais interativas. Não eram pessoas menos interativas. As pessoas que estavam em conexão de interface com a sua rede social, no momento em que a diversão estava acontecendo, eram as pessoas também mais interativas nas relações face a face. Então, o que a gente começou a defender é de que a conectividade, ela aumenta a interação das pessoas, porque coloca no horizonte de possibilidades delas outras formas de interação que antes não estavam colocadas. E as pessoas não estão substituindo uma forma de interação por outra, estão somando uma interação a outra.
também pesquisando jovens nas escolas, né, é muito significativo ver que numa geração anterior, as crianças e os jovens saíam da escola e a interação com seus colegas terminava ali. Se despediam na porta da escola, né, e só iam encontrar esses colegas de novo no outro dia, né. Então, o tempo vivido em casa era um tempo de ausência, de solidão, de chatice, né. Esse tempo acabou, porque a interação continua ininterruptamente, né, agora por outros canais, mediada eletronicamente, né. Então, quer dizer, aumenta as possibilidades interativas das pessoas, não diminui. Foi uma conclusão que a gente chegou. Vamos lá. Eu acho que dá para responder Fernando Henrique ao mesmo tempo. Isso é um insight, né, uma coisa que tem que ser desenvolvida, né? Ele passa por... eu acho que realmente há um eclipse do corpo, sim, né, em construção há muito tempo, que passa primeiro pela fragmentação. Quer dizer, quanto mais mobilidade a gente tem, né, mais fragmentado ficam os nossos lugares, né? E, portanto, se a gente for o território. O Eduardo falou, né, e eu também falei aqui de uma outra maneira, né? E, bem, hoje, eu acho que a gente não tem mais uma cidade, por exemplo, né? Nós temos... e isso não depende da escala da cidade, não. Uma cidade pode ser pequena, uma cidade que eu moro, que tem 150 mil habitantes, mas é totalmente dispersa, e as pessoas não se identificarem nem com a cidade que moram, ela não ser um lugar para as pessoas. E aí, contraditoriamente, né, quanto mais mobilidade, possibilidade de encontro você tem, né, mais acesso você tem também a meios que não exigem que você se movimente fisicamente, né? Então é nesse sentido que eu estou falando, nesse eclipse do corpo. Evidentemente que a corporeidade está lá se expressando, né? Mas muito menos do que estaria se você tivesse interagindo com as pessoas o tempo todo, vamos dizer assim, frente a frente, né? Eu vou dar um exemplo, assim, uma das coisas que me levou ao insight, né? Eu pertenço a um determinado grupo, né, a um clube de jipeiros. E já tem um tempo razoável, logo que o grupo foi criado, essencialmente um grupo de homens que vão discutir sobre jipes, e as pessoas não sabem absolutamente o que os outros fazem, né? Só sabem que as pessoas têm jipe e vão discutir de jipe. E aí, depois de uma determinada trilha, sobrou camisa. E teve um churrasco para todo mundo saber como é que as coisas começam, esses conflitos, né? E as mulheres resolveram, algumas, pegar as camisas que tinham sobrado e levar para casa. Isso gerou uma briga entre dois grupos de homens defendendo suas digníssimas esposas, e como as pessoas só se encontram para fazer trilha, e não estava tendo trilha, e quando tem trilha as pessoas não têm que ficar discutindo sobre as esposas, começaram a discutir por e-mail, né? Numa época que ainda não tinha Facebook e que o Orkut não era muito frequentado. E as pessoas começaram a falar coisas que, evidentemente, elas não falariam olho no olho, né? Então elas esqueceram que elas tinham corpo. Esqueceram, né? O tom foi subindo, o tom foi subindo, o tom foi subindo, e aí o presidente do Jeep Club, né, virou e falou assim: olha, vamos fazer um almoço, território neutro, nem em Maricá, porque o Jeep Club é de Maricá, apesar de nem todos serem de Maricá, vamos para Niterói. Sentamos lá no quiosque, né, 25 homens, nenhuma esposa foi, né, condição sine qua non para se fazer o acordo, né, e todo mundo jantou, conversou sobre Jeep, não sei o quê, e quando já estava assim, bem, está tudo pacificado, né, um está sentado aqui, o outro do outro lado, ele vira e fala assim: eu agora quero que você fale tudo que você falou por e-mail aqui na minha frente.
Então ele falou, não, você não está entendendo? Não, eu entendi perfeitamente o que você falou. Quero que você repita tudo o que você falou. E aí ele abriu a bolsa e mostrou a arma. Né? E evidentemente o outro lembrou que tinha corpo e naquele momento era melhor que ele não tivesse. Né? Bem, ninguém foi agir de fato, né? Somos brasileiros, fomos lá, conversamos, etc, etc. Né? Um não frequentou nunca mais o clube, o outro continua frequentando. Né? Tudo bem. O que tem a arma? Bem, só para vocês terem ideia, né? Um é um engenheiro de uma multinacional e o outro é um médico, né? Top de linha. Né? Então nós não estamos falando de gente, porque fala, isso aí é coisa da ralé, né? Todo mundo é ralé quando está no e-mail, né? No meio universitário a gente também tem esses problemas de vez em quando, né? As pessoas começam a trocar e-mail, perdem a medida, etc, etc, né? Motivo pelo qual eu odeio responder e-mails que não sejam coisas exatamente ali, pontuais e exatas para evitar segundos entendimento, né? Essa coisa está cada vez mais, né? Por exemplo, e eu acho que a gente estuda pouco, nós estamos assim, mais focados, né? Em grupos que ainda tem essa interação corpórea. Nós não estamos focados em grupos que estão nessa periferia dispersa, que não vão ao centro nunca. Né? E não é porque não tenham condições de ir. Tem, mas preferem não. O Frank Lloyd Wright, quando propõe Broadacre, né, que é uma cidade, cada um teria um acre de terra, ele fala que a função do centro da cidade, na cidade do futuro, seria apenas propiciar o encontro das pessoas. Né? No dia a dia, as pessoas não iam mais precisar da cidade para absolutamente nada, porque elas teriam meios de ter acesso a todas as coisas sem se encontrar corporalmente. Né? É disso que eu estou falando. É isso que me incomoda e eu acho que é uma coisa que tem que ser estudada. Né? E aí, pensando nessa interação, você senta lá e você está... Isso é uma coisa muito comum e não é só entre gente nova, não. Né? Você gosta de sentar em bar, em restaurante, não sei o quê, tá? Você pega o seu celular, você está conversando com a pessoa pouco e você está... Né? Na verdade, eu acho que você está estabelecendo um diálogo. Né? Então, hoje é mais fácil você começar a conversa indo lá para o celular para saber, principalmente em grupos jovens, se a pessoa é chata, inconveniente, etc, etc, ou se vale a pena você investir no diálogo. Né? A gente faz isso cotidianamente, só que a gente é obrigado a fazer olho no olho. E aí a gente aprende um monte de convenções de etiqueta que essas pessoas absolutamente não conhecem mais. Né? Por outro lado, nós que somos mais velhos e que usamos esses aparelhos com menos proficiência, não conhecemos esse tipo de etiqueta, e aí a gente acha que tem alguma coisa errada acontecendo, né? Mas eu acho que não tem nada errado acontecendo, só que a etiqueta mudou. É mesmo? Se você quer comentar alguma coisa, né? De quem? Porque nós já estamos com a hora adiantada. Você queria perguntar a ele? A maioria já foi embora por causa do vou começar. Mais exatamente para o turno, mas cabe a todos. Só para situar, meu nome é Cristina e eu defendi uma tese recentemente, em dezembro do ano passado, e eu trabalhei com uma lista de discussão temática. E isso me deu um nó, né, na cabeça, porque eu comecei a enxergar território virtual. Então as pessoas estavam se encontrando, discutindo uma temática territorial, exercendo uma territorialidade bem concreta, mas aquilo lá como lugar de encontro. Eu não via aquilo lá só como meio de encontro, a internet, mas havia um diálogo, havia uma proteção em relação àquela lista. Então, se alguém entrasse e falasse alguma coisa que não fosse
de acordo com os códigos, de acordo com uma série de condições para que você fosse interativo naquela lista, senão eles te expulsavam de alguma maneira. Então, eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre a questão da possibilidade de nós termos uma geografia virtual, né? De termos o território eletrônico, por exemplo. Então, foram algumas das questões que eu discuti na tese, e eu gostaria de ouvi-los diante daquilo que vocês falaram, né? Inclusive que vocês abandonaram a pesquisa porque ela desvirtuou um pouquinho do caminho. Em relação à palavra da questão do corpo, que o Rosa falou, eu achei interessante uma coisa que me aconteceu, que me incomodou, que foi a questão... eu tenho uma pessoa que eu conheci na USP, quando eu era estudante da USP, era meu amigo, a gente vivia no PRUSP, enfim. Cada um de nós tomamos caminhos diferentes. Só que ele é meu amigo no Face. Ficamos muito tempo sem nos encontrar pessoalmente. Aí no Enamped nós nos encontramos. Nos abraçamos, mas ficamos sem assunto. Sabe assim, com os dois, aquele encontro que você quer saber como que está o amigo, aí você defendeu, o que você fez? Aí eu já sabia, ele já sabia, e nós ficamos assim, meio que, e agora? Né? Então a questão o que o corpo está significando, né? E a questão da interatividade que esses meios nos permitem, né? A questão dos memes, a questão... Tem um monte de coisinhas que pessoalmente não dá para fazer, os gestinhos, né? Se você ficar fazendo aquilo lá, fica bem ridículo. Mas na internet fica legal, né? Então, é outra linguagem, é outra forma de eu me comunicar e me encontrar com o outro. São meios diferentes, né? Então, acho que é uma questão que a gente tem que começar a pensar. É isso que eu gostaria de falar. Olha, eu considero que Cristiana, isso deixa um debate em aberto. E eu, em hipótese alguma, quero trazer aqui uma resposta, mesmo porque quer dizer, não sou especialista no tema. Inclusive, eu quero pedir sua tese para eu dar uma olhada, né? E a gente continua estudando essa temática lá em Prudente. Inclusive, agora tem um aluno que é de um outro grupo de pesquisa, que é o NERA, orientado pelo Bernardo Monsanto, que está sob minha coorientação, que ele quer estudar todos os movimentos sociais do ano passado que usaram a internet como forma de aglutinação, né? E ele está dialogando muito fortemente comigo nesse estudo do Facebook, né? E para não te deixar sem resposta, eu diria o seguinte, que eu vou muito mais no sentido que o Werther colocou, que é entender como que essas novas possibilidades conectivas estão mudando a nossa vida cotidiana, a forma como nós nos espacializamos no mundo, a forma como nós estabelecemos interações espaciais, ou interações com os outros. Certamente isso tem impacto. Certamente muda, interfere na forma de estarmos face a face, na forma de onde decidimos, do que decidimos, da onde vamos, ou com quem vamos, enfim, né? Então eu vou mais nesse sentido. Eu tenho uma dificuldade de pensar a existência de um espaço virtual. Portanto, aí, de um lugar virtual, de um território virtual, eu tenho dificuldade de pensar nisso, porque eu acho que a gente não se materializa e entra lá, né? Eu acho que a gente continua conectado aqui e, mesmo conectado aqui, a gente não entra dentro do celular, né? A gente está aqui. E isso, estar aqui, mesmo em desconexão com os colegas que estão do lado, é também uma forma de estabelecermos relação e de produzirmos um espaço de interação entre nós. Então, isso está mudando, né? Porque agora eu estou aqui, mas metade de mim está lá, conversando com a minha irmã, e interferindo
nas interações que ela está estabelecendo lá, né? Então metade de mim está aqui, metade de mim está lá. Eu não sei como pensar isso, mas eu prefiro pensar no impacto no nosso mundo material, concreto, palpável, no nosso espaço de vida. Bem, se Neste não sabe responder, eu sei menos ainda, né? Mas eu também acho que não tem como você pensar só virtualmente, né? Quer dizer, isso para mim é um espaço, né? É uma abstração completa e total, né? E para mim as relações não se dão no espaço, né? Nunca se deram, né? Nem nunca poderão se dar, né? Se dá em coisas muito mais concretas, quer dizer, do nosso mundo cotidiano, né? E evidentemente que uma hora o corpo vai falar mais alto, né? De uma maneira ou de outra, né? Ele vai fazer o apelo para ser sentido, você vai ter que comer, assim, né? Nem que seja que nem meu sobrinho que fica 15 horas na frente do computador e se não der comida para ele não come, mas todo dia quando eu falo, eu tenho que dar comida para ele, tem 18 anos, tá, gente? Não é mais criancinha. Eu tenho que dar comida para ele, não sei o quê. Eu falei, para de dar comida que ele vai procurar comida, né? E ela foi viajar e o marido ficou, né? O destino do pai, né? E ele simplesmente deixou o garoto sem comer 3 dias, né? Aí no terceiro dia ele falou, pai, eu quero comer. Ele falou assim, você tem dinheiro aqui, vá aonde você quiser, né? Mas como é que eu vou fazer, né? Você pega o ônibus e você vai para o shopping, né? E ele foi, né? É a tal da questão da sobrevivência, né? Ela fala mais forte e ela é física, né? Você tem que ir para o espaço geográfico, não vai ficar no espaço virtual, não, né? O espaço virtual, ele facilita a nossa vida até um determinado ponto, mas no outro a gente vai se confrontar com o espaço geográfico, né? Com a geograficidade que ele impõe sobre a gente, e se a gente quiser continuar no mundo das nuvens virtual, a gente com certeza, né, vai ter problemas de sobrevivência, né? Eu tinha 2 coisas para dizer, uma eu não anotei, esqueci uma das 2. Isso é um problema muito sério, né? Mas então eu não vou tentar pensar outra coisa, eu vou falar só a última, que foi a primeira que eu pensei. Tem uma tira do Liniers, um cartunista argentino, que os dois se encontram, se abraçam efusivamente, felizes de se encontrarem, depois um olha para o outro e depois eles estão às costas e não eram tão amigos quanto achavam que eram. Bem, antes de passar para o Werther fazer o lançamento do livro, ele já falou. Eduardo vai fazer, né? Desculpa. É porque eu achei que fosse você como coordenador. Desculpa. Estamos em casa. Eu também já estou meio tonta aqui. De tanta virtualidade, né? A gente acaba... Nós vamos sortear 2 livros, nós vamos ter